vamos ler dois textos, um lá em Romanos. Aleluia. Romanos 5:20. Nós vamos ler dois textos, tá, gente? Romanos 5:20. Vamos achar bem rapidinho, que diz assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a... Vamos repetir: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos ler agora 2 Crônicas 33. Vamos voltar, dar uma ré bem dada. 2 Crônicas 33. Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 20. 2 Crônicas capítulo 33. Velho Testamento, Livro dos Reis, não é? Glória a Deus. Quem não achou, olha no altar. Nós vamos lá no versículo 9, falta 9, 10, até o versículo 20, que diz assim: Manassés fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Diga misericórdia. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles o príncipe do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarrando-os em cadeias, e levaram-o à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez a voltar para Jerusalém, o seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso, edificou um muro fora da cidade de Davi, ao ocidente de On, no vale, e a entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos, os ídolos, como também os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas, ações de graças, e ordenou a Judá que servissem ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Manassés, e a sua oração a Deus, e as palavras dos videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável com ele, todo o seu pecado, a sua transgressão, e os lugares onde edificou os altos, e colocou-lhe poste ídolos e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que tudo está na história dos videntes. Assim Manassés descansou com seus pais, e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Vamos orar. Pai, obrigado por esse texto, obrigado por essa porção das tuas escrituras, que nós possamos, ó Pai, passar, Pai, essa ideia de hoje, esse sermão de hoje, que o Senhor trouxe, Deus, no nosso espírito, Deus, que em nome de Jesus, Senhor, possamos sair daqui de uma forma diferente, entendendo o teu recado, entendendo, Deus, o que o Senhor quer de nós, para que possamos trilhar os nossos pés à luz da tua palavra e na tua vontade, Senhor. Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, em nome de Jesus.
Amém? Essa semana nós estávamos refletindo sobre Deus, não é? E essa palavra chegou na minha mente, eu tentando explicar para um irmão a diferença entre o calvinista e o arminiano, que eles vivem em verdades que são paradoxos, não é? Que nenhuma explica a outra, não é? Se você isolar cada uma, você vai estar errado. Se você juntar as duas, de forma não compreendida, de forma não fácil de entender, você chega no consenso da verdade, não é? E essa expressão, ela tomou conta da minha semana. De fato, Deus o é. Deus é paradoxal. Pastor, o que é um paradoxo? Quem sabe o que é paradoxo aqui? Não é? Existem muitos, né? Muitos humanos. Por exemplo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem já ouviu isso? Esse aí, pelo amor de Deus, né? Todo mundo ouviu. Aí fica aquela briga, não foi o ovo, que foi a galinha não é? Ou um clássico de Sócrates, só sei que nada sei. Quem já deu essa resposta? Né? Para alguém, da professora. Você sabe isso, menino? Eu disse, só sei que nada sei. Não é? São expressões, não é? São paradoxos. O que são paradoxos, pastor? São afirmações que se opõem a si mesma. Elas trazem uma indefinição. Elas trazem uma ideia que não há um começo e que não há um fim. Porque uma necessita da outra, ao mesmo tempo que uma é antagônica à outra. E de fato, Deus é paradoxo. A Bíblia e a verdade que nós vivemos são paradoxos. Como explicar que eu, que cometo pecado, posso chegar diante de um Deus santo e dizer assim, eu sou santo? Paradoxo. Como explicar, irmãos, que eu sou um cidadão da eternidade, sendo que eu ainda moro na terra? Deus é um Deus de paradoxo. E tudo que envolve Ele, toda a verdade que envolve Ele, é um paradoxo, irmãos. E por que isso, pastor? Porque o Criador não pode caber na sua mente. Ele é o Criador. Ele é Deus. Ele está fora da criação. Ele está fora do universo. Ele está fora de tudo que os seus olhos podem ver, porque foi Ele quem criou. E Ele, como Deus, Ele não cabe no seu bom senso. Ele não cabe na sua inteligência. Ele não cabe no seu senso de justiça. Ele não cabe no seu dicionário. Ele é inalcançável. Ele é inacreditável. Ele é maravilhoso. Sua grandeza explode, destrói a nossa pequeneza. Quer textos bíblicos que são paradoxos, você recita muito, ou ao menos parecem paradoxos. Eclesiastes 7:2: é melhor ir à casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, porque lá vai haver mais alegria. Olha que coisa tão doida, não é? Diga assim para o seu irmão, loucura. Quer ver outro paradoxo? O Evangelho de Deus é loucura para os sábios. Quer ver outro paradoxo? Confesse os seus pecados e Deus te perdoará. Quer ver outro paradoxo, que é a qual nós lemos como texto primeiro? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Como se explica isso? Como você pode chegar para um cara que faz coisas ruins e dizer, quanto mais você fez coisas ruins, mais em liberdade Deus quer te colocar?
Não cabe na nossa cabeça. Não cabe na nossa cabeça, mas é verdade. Isso é Deus. Isso é a grandeza dele, que é uma palhinha do tamanho dele. Abra comigo a Bíblia em Isaías 40, versículo 12. Isaías 40, versículo 12 ao 31. Vamos ler de um por um. Hoje vai ser noite de Bíblia, glória a Deus. Olha aqui, que texto maravilhoso. Antes de ler esse texto, olhe para o seu irmão e pergunta assim: quem é você? Diante do Senhor. Versículo 12. Quem mediu a água do mar com as conchas de sua mão? Quem mediu os céus com os dedos? Já imaginou isso, irmãos? Deus medindo o céu em polegada. Sabia que o céu é em polegada para Deus? É em polegada. Daqui para cá. Quem, usando a vasilha, calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas, ou os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode dar conselhos a Ele? Olhe para o seu irmão e repita esse versículo. Quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem pode dar conselhos a Ele? É você. É você. Versículo 14, quem lhe deu lições ou ensinamentos, quem lhe ensinou a julgar com justiça, ou quis fazê-lo aprender mais coisas, ou procurou lhe mostrar como ser sábio? É você. Para o Senhor, todas as nações do mundo são como uma gota d'água num balde. Qual é o seu tamanho? Se o mundo inteiro é uma gota d'água no balde dele. Como um grão de poeira na balança. Ele carrega as ilhas distantes como se fosse um grão de areia. Com quem Deus pode ser comparado? Como Ele se parece? Quer mostrar a tua pequeneza agora? Pergunta para o teu irmão, como Deus parece? Qual é a roupa que Ele veste? Qual o perfume que Ele tem? Olha para o seu irmão, diga, você nem sabe isso? Poeirinha. Vamos pular para 19, versículo 19 agora. Ele não é como uma imagem feita por um artista, que um ourives reveste de ouro e cobre de enfeite praças, que não pode comprar ouro ou prata, escolhe madeira de lei e procura um artista competente para que faça uma imagem que fique firme no seu lugar. Será que vocês não sabem? Será que vocês ouviram falar disso? Não lhe contaram há muito tempo como foi o mundo criado? O Criador de todas as coisas é aquele que senta no seu trono no céu, está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formiga. Foi Ele que estendeu os céus com um véu, que armou como uma barraca para morar neles. É Ele que rebaixa os reis poderosos e tira as altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotam há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe como se fosse palha. Com quem vocês vão comparar o santo Deus? Quem é igual a Ele?
Olhem para os céus e vejam as estrelas. Quem foi que as criou? Foi aquele que as fez sair em ordem como um exército. Ele sabe quantas são. Ele chama cada uma pelo seu nome. A sua força e o seu poder são grandes, e nenhuma delas deixa de responder. Diga assim para o seu irmão, cutuca o seu irmão assim, e aí? O que tu é? Incrível, não? Esse texto é muito maravilhoso de ler, não é não? Vai o último paradoxo para vocês. Como um Deus assim pode vir na forma de um homem magrinho? Como um Deus assim fez-se bebê, que não sabe fazer cocô na hora certa, que não sabe fazer xixi, que precisou ser dado banho, que precisou ser ensinado, que precisou ser criado por sua mãe Maria. Como um Deus assim se fez carne? Diga assim para o seu irmão, isso não cabe na sua cabeça. Porque se coubesse, não fora Deus quem tivera feito. Se coubesse, não era Deus. Deus é paradoxal. Deus, ele não cabe na nossa cabeça. Como um ser tão grande, como o Criador vir a criação? E o porquê de tudo isso, pastor? Era para fazer o inalcançável se tornar palpável para você. É para fazer que o transcendente, que você não tem como acessar, porque és pó, possa tocar nele, possa se relacionar com ele. Irmãos, quem aqui já se perguntou, quem aqui já gritou, seja no momento de dor, seja no momento sem estar com dor, essas expressões: Deus, por que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo? Ou por que o Senhor permitiu isso? Ou por que isso acontece? Ou por que Deus? Ei, irmãos, quantas vezes nós falamos essas expressões idiotas e loucas, porque quem somos nós para falar tal expressão? Quando a bebê Esther, que nós estávamos orando, perdeu o braço, alguém poderia perguntar, mas vocês não oraram? Por que Deus não respondeu? Quando você vai no IC e vê aquele monte de criança carequinha, e os pais, sabe, como uma bexiga cheia, qualquer coisa pode explodir. Diante de situação tão difícil, elas podem perguntar, mas bem, elas não podem. Pastor, e por que perguntamos essas coisas? Porque acreditamos que merecemos uma explicação divina. Por que perguntamos essas vezes, pastor, essas coisas? Porque acreditamos que Deus tem que nos explicar. E se Deus nos explicar, entenderemos. Só que isso não é verdade. Porque até o que está claro para nós é confuso. Até o que está escrachado nas Escrituras para nós tem que ser interpretado pelo Espírito Santo. Se nós não entendemos. Quando nós perguntamos o porquê, sabe, nós pensamos que somos alguma coisa, mas na verdade se esquecemos que nós somos. Cadê Val? Desculpa aí, Val, que arruma a igreja. Sabe o que Deus diz a Adão? Quando ele começa a se queixar, o próprio Deus
com a figura que foi feita pelas mãos de Deus. As mãos de Deus. Ele diz: Adão, Gênesis 3:19, lembra-te que és pó, e ao pó voltarás. Vixe, é essa hora que você fala nordestinês. Vixe. Você é pó, irmão, diga. Deus até que queria te responder, mas não cabe na sua cabeça. Deus até que queria te mostrar porque Ele é bom. Mas o problema não é Deus responder, o problema é que você não tem capacidade nenhuma sequer para entender as verdades que já estão claras, quanto mais aquelas que ainda não foram reveladas. Então pare de perguntar por que Deus. Porque o que Ele faz é perfeito, o que Ele faz é bom. O que acontece, passa na frente de Deus, Ele olha e diz: eu tenho que passar por isso. Ele é Deus, e você é apenas pó. Irmãos, o que nós somos? Um montão de pó. O que nós somos? Água. O que nós somos? Pó, água e o sopro de Deus. Sabe o que é um homem sem Deus? É um irmão disso aqui. Literalmente estou vendo. Isso é uma boa forma de evangelizar. É bem grosseira, né? Olha aqui teu irmão. Porque tu és pó. E ao pó tu voltarás. Diga isso para o seu irmão. Tu é pó, bênção. Tuas opiniões são opiniões de pó. Teus pensamentos são pensamentos de pó. Tuas emoções são emoções de pó. Apenas pó. Com base nisso, eu gostaria de falar da soberana inteligência de Deus e o segredo do paradoxo do perdão. Vou repetir isso aqui, muito bonito esse texto. O segredo da soberana inteligência de Deus e desvendando o segredo do paradoxo do perdão. Nós lemos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E nós vamos falar de 4 reis do livro das Crônicas. É por isso que eu escolhi um rei em especial, e nós lemos sobre ele. E nós vamos ver que Deus se relacionou com ele de forma completamente distinta. Que ao ler o texto, se você tem um laço afetivo com os personagens, você vai dizer: Deus foi injusto. Porque Deus agiu de forma diferente para cada um. O que um merecia, Deus não deu. O que o outro não merecia, Deus deu mais severamente. Deus agiu com 2 pesos e 2 medidas. Essa é a lógica quando você não tem uma ligação afetiva com os personagens que relacionam com Deus. Mas isso é verdade? Não, porque você é poeira, e o teu pensamento é de poeira, o teu raciocínio é de poeira. Deus, que é um Deus insondável, infinito e eterno, e eu me sujeito a Ele, porque sou poeira. E a única coisa de especial que eu tenho é que o quê? O sopro de vida que saiu da boca dEle. O primeiro rei que nós lemos lá em 2 Crônicas 33 era o Manassés. O rei Manassés, conhecido como o demônio encarnado. O sangue de Jesus tem poder. Era o cara mais terrível que já houve na Bíblia. Era praticamente o anticristo, irmãos. Ele começou a reinar com 12 anos. Ele era um filho de um crente.
filho de um rei bom, filho de um crente de Jesus chamado Ezequias, que honrava o Senhor, que era fiel ao Senhor. Aos 12 anos, ele era o filho da velhice de Ezequias. Ele assume, ele reina por incrível 55 anos. É muito tempo reinando, principalmente quando a expectativa de vida era no máximo 60. O cara passou a vida inteira reinando. E quem foi esse cara? Foi um rei, que a gente pode chamar ele de feiticeiro, um rei mau, um rei ímpio. Na minha concepção, o pior rei de Israel, e bota pior nisso. Por décadas buscou a feitiçaria, a idolatria, rituais, sacrificou crianças, dentro dele o próprio filho em uma fornalha ardente. Lá em Reis diz que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue de inocentes, mortos e sacrificados nos atos de feitiçaria. O cara era um demônio. Demônio. Nós lemos esse texto, que foi o primeiro versículo 9. Ele fez Israel se tornar pior do que os povos que Deus antes tinha expulsado, exterminado e matado. Em outras palavras, o rei Manassés fez Israel se tornar pior do que os cananeus. Diga, sangue de Jesus tem poder? Porque quando eu falo cananeus, eu falo de Sodoma e Gomorra. O cara aterrorizou o mundo debaixo de pecado, né? E Deus permitiu que esse reinado se perpetuasse ainda por 55 anos. Sabe como é que ele morre no finalzinho da vida? Salvo. Diga para o seu irmão, salvo. Alguém já perguntou para mim, o demônio tem salvação, pastor? Eu digo, se for Manassés, tem. Se for os outros, não. Imagina você viver 55 anos debaixo de um jugo de um cão desse. E no final de tudo, depois que ele perdeu o poder, depois que ele foi preso pela Síria, depois que ele estava em cativeiro, ele orou, se arrependeu, e Deus o visitou, o salvou rápido. Não teve nem preço. Rápido, Deus pega ele, tira lá da Babilônia, devolve ele para o reino de Judá. E ele agora vira rei novamente. Diga, amém. Amém. Não é? Aí você diz, como assim? Né? Afinal, quem peca morre rápido. Que foi o rei do pecado e viu morrer jovem. Porque essa é a regra do mundo. O cara morre feliz, restaurado e salvo. Vamos para outro rei, muito próximo desse. É o rei Jorão. Esse era rei de Israel. O pai era crente, topado, rei Josafá. Pai crente, não é? Começou a reinar adulto aos 32 anos e só reinou praticamente 6 anos. Por que, pastor, só reinou 6 anos? Porque Deus matou ele. E quando nós lemos a lista dos pecados de Jorão, elas são muito menores do que o rei Manassés. Ele era ruim, ele era mau, ele era perverso, ele era idólatra. Mas sabe o que Deus fez? 2 Crônicas 21:15, Deus foi lá e literalmente, por meio de uma doença, arrancou as tripas dele. A Bíblia diz que Deus disse que eles colocariam uma chaga nele, que as tripas deles seriam arrancadas. E ele literalmente teve a morte mais feia da Bíblia. Ele botou para fora as próprias tripas, porque Deus disse, eu vou te matar. Aí você olha para o seu irmão e diz, e aí? Deus salva um que não merecia, mata um que não merecia. Vamos para o quarto.
Israel, Saul. Ele era filho da tribo de Benjamim, um cara lindo. A Bíblia diz que ele era altíssimo. Lá na beleza israelita era gente alta, né? Quem é baixinho aqui? Né? Você era feio lá, tá, gente? Sinto muito. Você podia ter até olho azul, mas você baixinho era feio, né? Alto, né? Todas as expressões que falam de beleza falam, ele era alto. Era assim com Absalão, alto. É assim com Saul, o mais alto dos homens. Não é? Ele era crente, irmãos. Ele era baseado no Espírito Santo. Ele falou em profecia. Ele foi escolhido por Deus. Ele foi ungido por Deus. Ele seguia Deus direitinho. Ele foi levantado e ungido pelo profeta Samuel. E de repente Deus diz a Saul: Esaú, invade os amalequitas e passa Serol em tudinho. Aí Esaú não faz literalmente o que Deus falou. Ele matou tudo, mas Saul matou tudo mais quando viu uma ovelhinha gorda. Não, isso aqui eu fico para mim. Quando ele viu um camelo lá bonito, opa, isso aqui fica para mim. Aí viu o gordão lá, o rei. Disse: esse cara tem dinheiro escondido, de vir matar ele, eu vou prender ele, que ele vai dizer onde é que está o dinheiro. E aí, por causa disso, olha o que Deus fez. Eu te rejeito como rei de Israel. O cara era bom. Aos olhos humanos eu estou falando. O cara era bom. Não é? E Deus fala assim: ó, eu te rejeito como rei de Israel. E mais, Samuel fica abalado. Senhor. Aí Deus diz: Samuel, eu te proíbo de ficar triste por causa dele. Eu te proíbo de orar por causa dele, porque ele eu rejeitei e não o quero mais. Diga-se misericórdia. Diga-se sangue de Jesus. Né? Sabe no final da vida como é que ele termina? Perdido, desesperado, enganado. E ele se suicida para não ser morto pelo exército inimigo. Triste. Aí eu te pergunto: você queria ser Manassés ou Saul? Que pergunta dura, um paradoxo, não? Não é? Importa como termina, não como começa. Importa estar no céu, irmãos. Aí entra o quarto, a maior referência de crente do Velho Testamento. O cara mais lindo em termos de adoração a Deus. O cara que no Velho Testamento conheceu Jesus. Jesus não tinha nem se encarnado ainda. Ele já conhecia Jesus. O rei Davi. O cara. Diga assim: o cara. Diga comigo: o cara. Davi era o cara. Depois de virar pastor, né, naquela situação, rei, sacerdote, ele adultera, ele comete assassinato, ele faz atos que são muito mais terríveis do que o que Saul fez. Muito mais terríveis. Saul deixou de matar um inimigo. Davi matou um amigo e adulterou com a sua mulher. Foi terrível. No final de tudo, Davi morre em ditosa velhice e completa a sua vida, a sua carreira, e morre salvo para Jesus. Sabe, eu falei vários textos, e você pode dizer: Deus trabalha de forma diferente em cada pessoa, sim ou não? Sim. Por quê, pastor? Porque só Deus é quem conhece o íntimo do seu coração. E você é apenas pó. Você não pode julgar as pessoas, você não pode nem sequer julgar a si mesmo, porque o coração do homem é enganoso.
Deus tem o seu leque de trabalho, das suas formas, não importa o jeito que Ele faz. Eu sei que no final de tudo, seja bonito ou seja feio, tudo aconteceu de forma justa, porque assim Deus o fez. A magia dessa exposição está no entendimento que pode mudar a história da sua vida. Está no entendimento desse paradoxo divino que diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Repita comigo: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas tem algo que bloqueia e quebra esse paradoxo. Eu quero te ensinar hoje. Eu quero guiar você até isso hoje. Pastor, o que quebra esse paradoxo tão belo e bonito? É que todas as histórias narradas, existe um único padrão. Todas as histórias narradas, por mais iguais que se pareçam, existe um padrão que é completamente diferente de cada personagem para cada personagem. Qual é, pastor? Orgulho. Diga assim para o seu irmão: orgulho. Quer ver outro paradoxo? Como essa areia pode se orgulhar de alguma coisa? A areia olha para eles assim: eita, eu sou mais areia que você. Sabe, orgulho é uma característica que veio do próprio pecado em si, porque ele não existe. Ele não existe, ele não é tocável, ele não é tangível. Ele faz parte do homem caído, que pensa que é alguma coisa quando não é, que pensa que tem alguma coisa quando não tem. Isso é orgulho. E eu te pergunto: como o pó pode se orgulhar de ser pó? Diga assim para o seu irmão: você é pó. Se tem orgulho aí, até ele é mentiroso. Essa é a diferença dos 4 reis citados: de Manassés, de Jeorão, de Saul, de Davi. Nós vemos pecados enormes, mas quando a graça veio, o pó que era Manassés entendeu que ele era pó, e Deus superabundou a graça sobre a vida dele. Jeorão pecou com Manassés, em pouco tempo ele não reconhecia, e Deus sabia que ele não reconheceria que Deus o fez pó. Por isso Deus o mata, porque Deus não dá glória a pó. Saul pecou um pouquinho em relação aos homens, mas mesmo sendo pouco, no seu coração ele não entendia que ele era apenas pó. Davi pecou grandissimamente, mesmo após saber quem era Deus, mesmo após de conhecer a graça, mesmo após de conhecer Jesus. Mas quando ele peca, ele entra e ele sabe, ele entende, a partir do profeta Natan, que é pó. Deus o perdoa e o restaura. O que a gente aprende com isso, pastor? Levante a mão. Que Deus tem muita bênção para derramar na sua vida. Fica a mão estendida. Que Deus tem muita coisa para fazer na sua vida. Muita, muita, muita. Mudar a sua vida completamente, transformar você completamente. Mas aquilo que vai dar início, start a toda essa bênção, é que você entenda e reconheça que és apenas pó. Apenas pó. O orgulho é terrível. Ele nos empana
Ele nos cobre a vista. Ele oblitera os nossos sentimentos. Ele nos torna frios, nos torna insensíveis. Ninguém morre precocemente que não seja por orgulho. Ninguém trai ou é traído que não seja por orgulho. Ninguém tem altos e baixos que não seja por orgulho. Ninguém vive a sua própria vida pensando que Deus é algo à parte, se não for por orgulho. Ninguém peca se não for por orgulho. O mal do mundo é orgulho. Imagina Deus olhando para nós, olhando para esse pó, e o pó gritando lá: por que Deus? Não é? Se a gente fosse Deus, né, a gente ia fazer assim: embora aqui. Tu és pó, e ao pó voltarás. O orgulho se manifesta de que forma, pastor? De 5 formas. E agora eu quero catucar o seu coração para ver se você acha orgulho neles. Primeira forma que o orgulho se manifesta no seu coração: autossuficiência. Eu sou meio autossuficiente, tá, gente? Eu sou meio autossuficiente. Eu faço tudo, eu resolvo tudo. Não é? Eu mexo no som, canto, prego, toco. Boto projetor, evangelizo no meio da rua. Não é? Trabalho, invento. E ainda só não consigo dar conta do que a Andresa pede, mas não é? Porque aí tem que ser Deus. Porque aí tem que ser Deus. Porque não para de pedir. Não para de pedir não, velho. Né? Autossuficiência. Contou com seu irmão: você é autossuficiente? Você é autossuficiente? Tem orgulho aí dentro. Você tem prepotência? É a minha opinião. É como eu acho, como eu penso. Eu vejo assim. O evangelho está errado, o pastor está errado, minha forma de ver que é certa. Tem orgulho no seu meio. Terceiro, arrogância. Eu estou aqui, eu tenho... Irmãos, às vezes é uma coisa simples. Às vezes é um carro que você tem. Às vezes é um bem que você tem e de vez em quando aparece arrogância no seu coração. Quarto, e essa cutuca muito nós: vaidade. Não é? Tem orgulho na vaidade. E o quinto, essa aí é para quase todo mundo: zona de conforto. Quem gosta de estar na zona de conforto tem orgulho aí dentro também. Desde quando pó tem zona de conforto? Desde quando pó tem autossuficiência? Desde quando pó tem prepotência? Desde quando pó tem arrogância? Desde quando pó tem vaidade? Desde quando pó tem zona de conforto? Deus olha para Adão e diz: lembra-te que és pó e ao pó tu voltarás. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Pastor, e por que essa palavra toda? Você sentiu o que no seu espírito? Esse é um domingo profético, então é um domingo que a gente prega o que Deus está falando ao nosso coração durante a semana inteira. Irmãos, Deus me levou a estudar Abacuque. Eu estava orando, Deus, e o
eu vou ler um pouquinho de Abacuque. E quando eu fui ler, irmãos, sabe aquela leitura que você faz? Não, eu preciso que o Senhor fale comigo agora, porque eu estou precisando. Não tem? Você vai ler a Bíblia? Não é que eu sorteei não, tá, gente? Eu simplesmente estou lendo Abacuque e fui ler lá e fui ler Abacuque, então eu li esse verso. Capítulo 2, versículo 4. Reto, curto e grosso. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá por fé. Imagina só Deus olhando para você e te chamando de soberbo, de orgulhoso, e dizendo que se isso faz parte da sua alma, você não é reto. Eu disse até a Andresa que eu fiquei com medo. Digo, vai que Deus bota uma peneira em mim para tirar essas coisas. Foi, irmão? Estou com medo de Deus. Porque literalmente Abacuque sentiu isso. Esse medo. É por isso que mais na frente ele escreve uma oração e Deus responde. E Deus trouxe todo esse ensinamento a respeito de pó. E sabe o que Deus disse para mim? A única coisa que impede você de viver o novo que eu tenho na sua vida é abdicar do orgulho. Imagina, aí eu comecei a pensar, sabe, Deus, e aquilo que o Senhor prometeu, e aquilo, e aquele sonho, e aquele meta de vida, e aquele propósito de vida, e isso. Daqui para lá só tem uma barreira. Daqui para lá só tem uma muralha que você tem que transpor. É o orgulho. Toque a mão no seu irmão assim, diga assim: é o orgulho. É o orgulho que te separa daquela bênção que você tanto pede. É o orgulho que te separa daquela bênção que você pede ao Senhor, daquela unção que você pede ao Senhor, daquele sonho que você pede ao Senhor. Irmãos, e você tem, não adianta dizer, não, eu sou humilde, pastor, você tem muito. Porque isso é a natureza, a principal característica do pecado é trazer orgulho do coração. O diabo foi expulso do céu onde nem sequer havia pecado, porque no seu coração nasceu orgulho. Deus te chama hoje para um ambiente de humilhação. É por isso que as canções que nós cantamos eram a respeito disso. 1 Pedro 5 diz assim, versículo 6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo Ele vos exalte. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade e desejo, porque Ele tem cuidado de vós. Eu queria que você botasse a mão no coração, nós vamos orar. Eu quero receber minhas bênçãos, irmãos. Você pode ficar a vida inteira com fruto mirrado, ou você pode desfrutar com muitos frutos. A decisão é sua. Você pode viver uma vida inteira medíocre na fé, ou viver uma fé vibrante, avassaladora. O que transpõe isso para outro simplesmente é orgulho no seu coração. Ore pela sua vida. Ore pela sua vida. Coloque aquela canção, Ricardo. Ore pela sua vida. Deus, aqui estou eu, Senhor, diante de Ti, Senhor. Aqui estou eu, Senhor, diante da Sua presença, dizendo que sou autossuficiente, Pai. Quando eu saio de casa sem orar, eu sou autossuficiente. Quando eu como e não Te agradeço, eu sou autossuficiente. Quando eu respiro e não Te dou graças, eu sou autossuficiente.